Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso Conversas para um Café. Nesse dia friozinho, nublado, friozinho assim, né, gente? Depois desse calorão todo das últimas semanas, quando refresca um pouquinho a gente fica feliz, né? Então estamos aqui nesse dia nublado para mais uma conversa. E na conversa de hoje nós vamos refletir um pouco sobre a questão de procrastinação, atrasos. Até que ponto essa pode ser a causa das nossas frustrações com os planos e projetos que não vão para frente? Será que é isso que está nos atrapalhando? Vamos conversar sobre isso. Se você está chegando aqui agora, eu sou a Catarine Jordão, aqui do Educar com Sapiência. Nosso trabalho aqui, gente, é oferecer recursos para pais e professores que querem oferecer uma educação de qualidade para suas crianças e adolescentes. Especialmente uma educação focada em tratar o que está lá nas bases, né? Não só focar em questões acadêmicas, embora isso também seja importante, mas ir atrás daquilo que está ali no coração, aquilo que forma o caráter, né? Preparar a criança para ser uma pessoa forte na vida. E aí, nós percebemos ao longo do tempo aqui, esses mais de 20 anos trabalhando na área da educação, que existe um grande problema por aí. Que as pessoas falam muita coisa, né, gente? Nós vivemos a era do excesso de informações. E muitas pessoas que querem buscar uma educação de verdade se sentem um pouco cansadas e às vezes até perdidas, porque vão atrás de alguém dá uma dica, outro dá uma outra dica, e uma informação aqui, e uma coisa desesperadora ali. Quando a gente vê, a gente está andando em círculos, né? E muitas pessoas sentem assim, eu não vejo o meu trabalho com as crianças chegando a um lugar que eu posso avaliar, que eu posso ter mais convicção do que exatamente eu estou fazendo. Então, nosso foco aqui tem sido trabalhar essa educação intencional, que é nada mais, nada menos do que você realmente ter a intenção daquilo que você quer fazer. Você saber o que você vai trabalhar com a criança, não ficar dependendo da escola, do professor, do especialista lá. Você, de fato, assumir a frente nesse trabalho que você faz com as suas crianças. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso site, se você tiver interesse em saber melhor os nossos recursos, os materiais que nós oferecemos, é só você dar uma olhadinha lá. Se você estiver buscando uma orientação específica, você pode marcar com a gente, tem o nosso WhatsApp lá também, e nós podemos conversar. E aí, gente, vamos então para o nosso assunto de hoje, que é: será que por trás dos nossos problemas em cumprir um planejamento está essa tal de procrastinação? Ou será que... o que tem por trás até da procrastinação, né? Que na primeira conversa, se você já ouviu, eu disse que hoje eu falaria sobre isso, uma conversa que eu tive com o meu irmão mais novo, e me deu algumas ideias para nós trazermos para cá este assunto. Então vamos lá, vamos tratar sobre as questões que nos impedem de conseguir alcançar um bom planejamento. Gente, quando eu falo de planejamento, eu falei para vocês, né, que chegou uma hora que eu fiquei um pouco cansada com os caminhos da educação e eu percebi que faltam muitas orientações práticas, caminhos práticos, né, na área da educação. A área da educação é um espaço em que as pessoas pensam muita coisa e passam poucas orientações práticas. Então, desde meu trabalho lá atrás, ainda quando eu nem era professora em escola ainda, quando eu trabalhava organizando o sistema de educação da nossa igreja, né, eu já sentia falta disso, não, gente, a gente precisa ser mais prático aqui, né? E com o passar do tempo, eu fui percebendo a necessidade dessa questão de planejamento. Eu, gente, nunca gostei de planejamento na vida, assim. A minha tendência natural
é aquela que o pessoal fala que é do hino nacional do Brasil, né? Deixa a vida me levar, vida, leva eu. Porque eu sempre gostei disso, da flexibilidade, de poder ter opções em aberto, né? Ah, se der a gente faz, se estiver no clima a gente faz, né? Essa é a minha natureza, que eu não sei bem se é só personalidade, se junta com a cultura brasileira, enfim. Mas, conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos vencendo isso aí, né, gente? Porque não é possível, você vai ficando adulto, você se depara com a realidade da vida. Não dá para você ir vivendo conforme o vento sopra, né? É impossível isso. Qualquer um que se depara com uma necessidade profissional, ou mesmo quando você entra na vida de estudos, né, de formação acadêmica, você percebe que, opa, não dá para viver assim, eu preciso de ordem na minha vida, né? E mesmo nessa área de ensino, que eu sempre gostei de, sabe aquela coisa assim, é que eu não gosto muito dessa parte de registro, né? Eu prefiro fazer tudo no oral com as crianças. Minha coordenadora quando eu estava na escola, né? Ela sabia bem, ela lidou bastante comigo com isso aí, porque eu sempre gostei de aulas dinâmicas em que a gente conversava muito e na minha mente estava tudo ótimo, né? A gente está conversando, as crianças estão participando, isso mostra que eles estão aprendendo. Enfim, né, gente? Erro de principiante aí pedagógico que eu fui descobrindo e aprendendo ao longo do tempo que não é bem assim. Pois bem, então é daí que surge a necessidade do planejamento na minha vida. Comecei a entender, ok, Catarine, não é assim que a vida funciona. A própria Bíblia nos diz que planejamento é necessário. O Senhor Jesus, né? Eu nunca esqueço, gente, como me chamou e me impactou aquele versículo em que Jesus está falando: quem é o homem que vai construir uma casa e não se assenta primeiro para fazer os cálculos, né? E ver se aquilo é possível. E eu comecei a pensar assim, se Jesus falasse, quem é a mulher que diz que quer ensinar as crianças com diligência e não se assenta primeiro para fazer o seu planejamento? Porque eu era essa pessoa. Mas tudo bem. Então comecei a estudar mais sobre planejamento direcionado à área pedagógica. Eu tive muito disso na faculdade, graças a Deus, né? A minha professora de prática pedagógica e de didática, especialmente a minha professora de didática, a gente teve alguns anos de didática com uma professora que ela realmente ensinava de forma prática, assim, a lidar com essas questões, me ajudou muito. E eu fui aplicando o que mais eu fui aprendendo, né, ao longo da jornada, inclusive com a experiência prática, né. Aí, gente, quando eu comecei a organizar esse curso de planejamento para as famílias, porque eu percebi que eu precisava dar uma orientação que ajudasse nesse sentido de, ok, não dá para a pessoa fazer uma faculdade agora, fazer um curso de didática, mas existem algumas orientações simples que já facilitam a vida de quem quer fazer um planejamento do seu ensino familiar. Só que, nesse caminho, eu me deparei com muita gente me dizendo a seguinte frase: Kati, o meu problema não é fazer um planejamento. Eu sei fazer um planejamento, mas ele não vira realidade. Ele vira só um plano que fica lá guardado, que eu não consigo cumprir ao longo do ano. E a partir desta frase, foi que eu comecei a explicar assim: gente, vejam bem, quando nós não conseguimos cumprir o nosso planejamento, duas coisas possivelmente estão acontecendo. Ou nós estamos fazendo um planejamento da forma errada, o que é muito comum, porque às vezes nós achamos que estamos fazendo um bom planejamento, mas nós fazemos aquilo que eu já comentei na conversa anterior. Nós superestimamos demais a nossa capacidade de fazer alguma coisa num tempo muito curto. E nós fazemos um planejamento que é inviável. Ele é irreal. Ou seja, quando eu começo a fazer
colocar em prática, não dá certo, porque eu não dou conta de levar aquele plano adiante, porque eu fiz um plano assim, eu vou acordar tal hora, vou dar café para as crianças tal hora, vou começar tal hora e vou fazer tal hora, e eu encho a minha agenda ali com tudo que eu, entre aspas, vou fazer. Na primeira semana já começa a não dar nada certo aquilo, porque uma discussão entre as crianças que você tem que lidar com aquilo por uma hora que seja, já tirou tudo dos eixos, né? Já foi. Então, meu plano já começou a desandar, e aí eu já estou atrasada para o dia seguinte, enfim. Então, primeiro problema é quando a gente planeja errado, que eu falo muito isso lá no PEF. Gente, às vezes eu falo essa sigla PEF, e quem não está acostumado, depois me pergunta, o que é PEF, né? É que aqui a gente já usa tanto o termo, a sigla, que eu esqueço, mas PEF é de Planejamento do Ensino Familiar, tá? Então, se vocês me ouvirem falando sobre isso, é esse curso que nós temos dentro da academia e que também está disponível de forma avulsa ali no site. Mas ali no PEF a gente comenta muito sobre isso, quando a gente está discutindo, né, o pessoal mandando as atividades ali para montar o planejamento e essa questão de até que ponto isso aqui é realista. Agora, o que eu quero conversar hoje aqui é este outro problema que às vezes pode ser uma razão para nós não estarmos conseguindo cumprir o nosso planejamento, que é uma questão aí dos nossos problemas internos, os nossos vícios, as nossas questões de caráter. Por que, gente? E aqui talvez vocês vão dizer, não, isso não tem nada a ver comigo. Ou talvez você diga, isso aí eu percebo algumas questões na minha realidade aqui. Porque às vezes, quando você tem um planejamento, uma meta que seja, um projeto, e você se depara com o desânimo frente àquilo, a tendência é você voltar atrás e assim, isso aí não vai dar certo. Você fica se atrasando já pelos seus pensamentos. Seja esse de que, isso aqui está muito complicado, isso aqui não sei se eu vou conseguir, enfim. Ou seja, pelo atraso que você provoca com relação às suas atividades. E é aqui que entra o assunto da conversa que eu tive aí com o meu irmão nas férias. Pois bem, nós estávamos discutindo, gente, a questão assim de pessoas que se atrasam para sair de casa. Aquela coisa assim, estávamos em 2 casais, né? E o meu irmão e a esposa dele, e eu e o Paulo. E tanto o meu irmão quanto o Paulo, eles são pessoas que, assim, para eles as coisas são muito exatas, né? As coisas precisam acontecer dentro do planejado e é isso aí. E nós entramos na conversa, assim, até que ponto é possível você ter flexibilidade em certas situações. Isso pensando na questão de atraso. Vou dar um exemplo que a gente discutiu. Eu vou receber alguém em casa. Então, eu me planejo quanto a tudo que eu quero fazer. Sei lá, vamos fazer um café da tarde, né? Geralmente, quando eu convido as pessoas, eu gosto de fazer café da tarde ou aquele café da manhã que já é um brunch, né? Que a gente já fica depois, já dá para sair e passear, enfim. Então, eu planejo tudo que eu quero fazer para aquele café, para aquela refeição, né? E é engraçado, gente, porque como eu já falei para vocês, né? A minha tendência é planejar um negócio, sim, tudo que está na minha cabeça mesmo que vai ser possível. E quando eu começo a fazer aquilo, eu planejei fazer um suco natural e ao mesmo tempo um iogurte e ao mesmo tempo assar o pão de queijo e fazer um bolo de milho e um pão com frios e tá. Por mais que eu separe, geralmente vocês podem achar até exagerado, gente, mas quando eu faço isso,
eu coloco até o horário que eu vou fazer cada coisa, assim. Porque eu quero que dê tempo, né? E eu preciso saber. E aí tem que também ajeitar a casa, se alguma coisa estiver precisando, enfim, né? Então vou lá e desde o dia anterior já coloco o que eu preciso fazer em cada horário e tal. E aí lembro a última vez que nós recebemos uns amigos aqui em casa e o Paulo chegou uma hora que ele me dizia assim: "Você tem certeza que você quer fazer isso? Porque eu acho que não vai dar tempo." E aí a conversa com o Lucas me elucidou uma questão, porque o Lucas disse assim, o Lucas começou a falar sobre atraso para sair de casa. Porque na cabeça dele, quando você tem um compromisso, você tem que estar pronto, sei lá, 15 minutos antes para sentar e esperar com calma, ou sair com calma. E até aí tudo bem, eu também não gosto de sair correndo, né? Eu gosto de fazer as coisas com calma. E a gente estava comentando isso, que eu falei, o problema é que eu sempre estou correndo ali até a última hora para as coisas que eu preciso, né? Ou me arrumar, ou deixar a casa arrumada, enfim. E o Lucas disse assim, sabe o que eu acho? O problema quando você se atrasa é que você tem dificuldade em abrir mão das coisas. Eu falei, mas como assim, né? Ele falou, imagina a seguinte situação. Você vai sair de casa, você tem um compromisso com as pessoas às 6 horas, então você demora, sei lá, meia hora no trajeto, você já calcula ali mais uns 10 minutos para estacionário, se você estiver indo de carro, e você, enfim, calcula que você tem que sair de casa, então, 5h20. Quando você pensa tudo que você quer fazer antes de sair, você tem que considerar que algumas coisas você não vai conseguir fazer. Então você tem que abrir mão. Por exemplo, você está, sei lá, você quer mandar uma mensagem para alguém, mas você tem poucos minutos porque você precisa tomar o banho, se arrumar e tal. Então, você tem que abrir mão daquela mensagem que você ia mandar e mandar, sei lá, no dia seguinte, ou quando você voltar. Ou você precisa, não sei, né? Escolher um sapato. Você não consegue abrir mão de ir com o sapato perfeito para aquela ocasião. Se você não pôde escolher antes, você vai ter que pegar o sapato que está mais ali à mão. Então, e aí ele começou a dar vários exemplos que eu comecei a achar que faziam sentido, essa coisa de que nós temos dificuldade de abrir mão de algumas coisas e com isso nós acumulamos coisas para fazer e acabamos nos atrasando ou acabamos não conseguindo cumprir aquilo que nós tínhamos nos comprometido a fazer. Voltando aqui para o exemplo do arrumar a mesa, arrumar a casa para as pessoas, quando da última vez o Paulo me falou assim, você tem certeza que você vai ainda fazer mais um suco? Você já fez um chá especial, você já preparou, já comprei um leite específico, você já preparou um iogurte. Você precisa fazer mais um suco? E aí naquele dia, não, é que... Por quê? Porque na minha cabeça estava que eu ia fazer o suco, o iogurte, o chá e o café com leite. E demoraram uns minutos para entender que ele tinha razão. Eu falei, ok, não vou fazer o suco então. Só que isso, gente, se você se identifica com isso, você vai perceber que é quase doloroso abrir mão de alguma coisa. E eu não assinei nenhum contrato de que a pessoa ia chegar em casa e ia ter 4 tipos de coisas para beber no café da tarde. Era só na minha cabeça que existia aquilo. Ainda essa semana, quando eu estava considerando algumas questões de planejamento aqui, eu pensei, gente, às vezes eu me sinto sobrecarregada com o tanto de coisas que eu tenho para fazer, e algumas dessas coisas não eram uma obrigação, foram coisas que eu inventei assim, que eu inventei no seguinte sentido, eu disse para as pessoas que eu faria aquilo, e aí eu assumi um compromisso, e a partir do momento que eu disse que eu ia fazer alguma coisa, eu
aquilo começa a me pesar na consciência, né? Mas foi porque eu quis fazer, sabe? O Paulo, ele vive me dizendo, até esses dias ele me fez prometer que eu não ia mais criar um novo projeto, porque eu já estou com muitas coisas para fazer. E às vezes um novo projeto, eu chego pro pessoal da academia, quem aqui é da academia vai se identificar, e eu digo assim, gente, eu vou fazer tal coisa. Eu me comprometi com algo para esse ano, que é um currículo, né, um programa curricular para o pessoal. E às vezes, quando eu estou aqui sofrendo para terminar tudo, né, eu fico pensando, gente, por que eu fiz isso? Assim, isso não estava previsto, né? Não estava dentro do que eu tinha o compromisso de fazer. E eu inventei algo que vai ser pesado, assim. Tudo bem, vai ser ótimo, né? Quando ficar pronto, vai ser maravilhoso para quem tem acesso. Mas o que eu quero dizer é assim, o quanto a gente inventa coisas e a gente não, isso aqui eu preciso fazer. E às vezes não precisava, né? Uma vez eu estava sempre lidei com isso, né? De ser uma pessoa muito envolvida em muitas atividades ao mesmo tempo. E eu sempre conto essa história, que eu estava voltando de uma missão, a gente fez um projeto missionário, estilo 2 suas férias, né? Você pega suas férias do trabalho e você sai para fazer projetos missionários em algum lugar aí. E eu, naquele ano, eu só pude participar uma semana, então eu estava voltando com o pessoal que voltou, né, ao final da primeira semana. E tinha um líder de jovens junto, e eu estava falando sobre algumas atividades que eu ia ter que fazer quando voltasse. E isso, assim, atividades da igreja, fora o meu trabalho e fora a faculdade, né? E ele me disse assim, mas você está fazendo coisas demais. E eu falei uma frase que a gente costuma dizer, né? Que se eu não fizer, não tem quem faça. E, gente, ele me disse um negócio que eu nunca mais esqueci. Às vezes eu esqueço sim, mas eu quero dizer que a frase eu não esqueci. Ele me disse assim, mas quem foi que te disse que isso precisa ser feito? Eu vou te explicar uma coisa. Deus não está limitado por você. Se existe algo que Ele quer que seja feito, Ele vai levantar e capacitar pessoas para fazer isso. Então, se você deixar de fazer algo porque isso está sendo demais, assim, você está assumindo mais do que o que você dá conta, se aquilo precisar ser feito, Deus vai colocar pessoas para fazer. Você não precisa se preocupar porque Deus não está limitado por você. E talvez Deus não coloque ninguém para fazer aquilo porque não era uma coisa que precisava ser feita, era uma coisa que você achava que tinha que ser feita. Na igreja a gente lida muito com isso, né? A gente cria muito projeto, a gente tem reunião disso, reunião daquilo, e a gente acha que tudo é muito necessário, assim, né? Você esquece dos propósitos iniciais do seu trabalho na igreja, né? E eu sempre falo aqui, gente, que a gente precisa voltar para o simples que funciona, porque a gente complica muito a nossa vida. Na educação, nossa vida do céu, como a gente complica. Ah, é porque eu preciso do material tal, eu preciso do projeto tal, eu preciso dessa ferramenta pedagógica aqui. E esse preciso, né, no fundo, a gente sabe que assim, é possível fazer isso usando coisas muito simples, né? Você não precisa daquilo, você quer ter aquilo. Mas, inclusive aqui no Educar com Sapiência, uma das minhas missões é tentar mostrar como é que você pode trabalhar o que é fundamental para a criança com recursos muito simples. Mas eu confesso que eu também complico as coisas, eu também fico tentando aí inventar moda, como minha mãe já dizia. Minha mãe vivia dizendo isso quando eu era criança, gente. Minha filha, para de inventar moda, faz só aquilo que eu te pedi para fazer. E às vezes eu acho que é o que Deus me diz, sabe? Minha filha,
Por que você está inventando tanta moda? Faz só aquilo que eu pedi para você fazer. O que eu pedi para você fazer é simples. É simples. Dá trabalho, mas é simples. E você fica aí inventando moda porque você está querendo correr daquilo que eu te pedi para fazer. Então, essa reflexão sobre procrastinação e atraso, o que eu queria dizer é que às vezes nós temos uma imensa dificuldade em abrir mão daquilo que não é essencial. Nós queremos tudo, gente. Nós somos gananciosos e às vezes a nossa ganância não é de dinheiro. Às vezes você fala, não sou uma pessoa gananciosa. Eu não faço questão de riquezas nessa vida. Mas nós nos tornamos gananciosos quanto a atividades, quanto a estratégias ou recursos. Nós queremos simplesmente que tenha tudo. Ah, mas eu quero trabalhar isso, isso e aquilo. Inclusive, esses dias eu estava dando uma olhada lá no grupo do PF e as meninas comentando sobre quais línguas vão trabalhar, né? E uma delas trabalha italiano com as crianças. E a outra falou, nossa, que legal, que sonho trabalhar italiano. E a outra falou, eu queria trabalhar mesmo hebraico, mas enquanto eu não tenho condições, porque não domino nada disso, nem tenho como contratar um professor, o italiano é o que eu posso fazer, né? E a prof sempre ensina a gente que a gente tem que trabalhar com o que é possível. E eu achei isso super legal. Eu falei, que orgulho das minhas alunas conseguindo abrir mão de coisas assim. Ok, eu não preciso trabalhar todas as línguas agora. Eu posso dar aula de italiano, isso é maravilhoso, porque quando a criança domina uma segunda gramática, isso vai facilitar muito para que ela aprenda uma terceira, uma quarta, né? Não posso dar latim hoje, não tenho condições, tudo bem, né? Eu posso viver. Meus filhos vão poder aprender latim mais tarde. Até o inglês, né, que hoje a gente considera tão essencial. Se eu não tenho mesmo condições de trabalhar o inglês, fica tranquilo, né? Fica tranquila. Se você trabalhar bem a língua portuguesa, com excelência, o inglês vai ser mais fácil de se aprender depois. É melhor você trabalhar uma língua profundamente, dando uma boa gramática, exigindo, né, um nível de aprofundamento da criança, do que você colocar a criança numa escola bilíngue em que eles vão ficar só ali, né, dizendo que ensinam. Não estou falando de todas as escolas, viu, gente? Estou falando que existem escolas que, nossa, a nossa escola é bilíngue. E, na verdade, sim, quando você entra lá, se você domina um pouco de inglês, você percebe que, assim, isso aqui não é exatamente uma educação bilíngue, né? Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos ter um coração menos ganancioso, mais... Qual que é o contrário de ganancioso aqui, gente? Vou pensar nisso agora, não é generoso, né? Mas abdicado, abnegado. Talvez um coração que consegue ser mais simples, mais humilde, no sentido de dizer assim, isso aqui não é possível, então tudo bem. Eu vou escolher, de novo vou falar para vocês aquela frase que tem tocado meu coração há algum tempo, esse ano especialmente. Eu vou escolher me alegrar com aquilo que é possível. Já pensaram nisso? Ficar feliz porque eu posso fazer um chá de maçã caramelizado, um café com leite gostoso com café especial, servir um iogurte batido e ficar feliz. Meu Deus, se eu agora não tenho o suco que eu queria fazer, isso já estragou. Não estragou nada. Eu só posso servir um pão com queijo e um café com leite, eu vou ficar feliz com isso. É o que eu tenho para oferecer hoje e eu vou ficar feliz. Eu só posso trabalhar hoje o after schooling, não tenho condições de fazer o homeschooling hoje. Eu vou ficar feliz. Eu vou ficar contente porque Deus ainda me permite trabalhar o after schooling. Quanta coisa eu posso fazer com as minhas crianças no outro período. Quantas coisas eu vou poder fazer servindo enquanto elas estão na escola. Então,
eu acho que grande parte das nossas dificuldades na vida, eu fiquei refletindo sobre isso, advém da nossa dificuldade de abrir mão de algumas coisas. Abrir mão de, mesmo em pequenas coisas, tudo que eu quero fazer para isso ficar pronto, né? Abrir mão da perfeição que se criou na minha cabeça de como aquilo vai ser no final. E entender que quem é que tem, gente, condições de fazer tudo perfeito assim? Em que mundo isso existe? Olha para as pessoas que começaram e que fizeram grandes coisas. Volta lá, ouve de novo, né, o curso da Susana Wesley, se você tem acesso a ele aqui. Se você não tem, adquire, gente. Esses cursos, Vidas que Ensinam, eles ensinam mesmo a gente. Edith Schaefer, Susana Wesley, Sônia Carson. Esse ano, não vou contar ainda, mas esse ano o Vidas que Ensinam vai ser de uma pessoa muito especial, que já impactou muito a minha vida também. Mas quando a gente olha para a vida dessas pessoas, gente, elas trabalharam com aquilo que elas tinham em mãos. Elas não ficaram esperando tudo ser perfeito. Elas não ficaram atrasando a si mesmas, atrasando o uso do tempo que elas tinham em mãos, porque as coisas... Ah, não, mas eu preciso trabalhar isso aqui. Ah, não, mas eu preciso fazer essa outra coisa. Não, não dá para sair no horário porque eu ainda tenho que pôr o laço rosa no cabelo da minha filha. Vai o laço azul, vai a xuxinha preta. Aquilo que é possível, a gente se alegra. Deu para preparar antes? Deu para você organizar as roupas que as crianças vão colocar amanhã, no dia anterior? Maravilha! Quanto antes a gente consegue preparar e antecipar as coisas, muito melhor, né? Nós vamos falar sobre isso ainda, sobre essa questão de como que facilita a nossa vida a gente pensar antes nas coisas. Mas se não deu, vai o que é possível e vai com alegria, né? Se nós queremos manter um ambiente alegre na nossa casa, nós precisamos considerar isso, considerar ficar feliz com o que é possível e não ficar criando na nossa mente uma coisa gigantesca que só na nossa cabeça era o perfeito, né? Às vezes as crianças, os amigos, a família, o Senhor Deus é bem menos, né? É bem menos aquilo que alegra o coração, mesmo de Deus, né? Às vezes a gente está querendo criar tantas coisas e Deus fala: filha, filho, foca no que é simples, no que é essencial, naquilo que diz respeito ao meu relacionamento com você, aquilo que diz respeito à tarefa que eu te pedi só. É isso que eu quero. Obediência, né? Eu quero... Qual é o versículo que eu estava lembrando? Já esqueci, que ele fala... gente, vou ter que lembrar depois desse outro versículo. Mas enfim, né? O que Deus quer é difícil, mas não é mirabolante, né? Então, que Deus nos dê essa graça de buscar todos os dias, começando por hoje. O que eu preciso abrir mão hoje? E abrir mão com o coração alegre, assim. Tudo bem. Se isso aqui não é possível, isso não é uma questão de falta de diligência, falta de excelência, não é. É uma questão de cumprir com alegria aquilo que está em minhas mãos, com aquilo que eu tenho hoje. É viver feliz e em paz, é criar um ambiente aqui na minha casa de leveza, nós vamos fazer o melhor que nós podemos, sem sombra de dúvidas. Nós vamos ser diligentes, mas nós vamos trabalhar com alegria e saber abrir mão quando for preciso. Então me digam aí, escrevam aqui nos comentários o quanto para você é difícil abrir mão das coisas e se isso... Não, para mim isso aí é tranquilo. Mas se você acha que isso pode ser algo a ser trabalhado aí na sua vida,
no decorrer desse ano para que você consiga cumprir as suas metas e colocar em prática o seu planejamento. E na próxima semana nós continuamos a nossa conversa sobre essas questões que dizem respeito a uma vida intencional, um tratar intencional do nosso caráter, das nossas atitudes, para que a gente consiga educar também intencionalmente. Até lá então, gente. Tchau!